Fala, torcedor do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar das contratações do Palmeiras. Palmeiras que anunciou aí o Ramon Sosa como novo reforço do clube para o restante da temporada 2025. E aí o Palmeiras já num total de mais de 500 milhões em contratações. Logo depois aí do debate eu vou trazer os números, mas antes vamos trazer aí o Zé Elias, o Zinho, falando sobre o Palmeiras que vai se reapresentar na semana que vem para focar aí no Campeonato Brasileiro e nas próximas competições. Mas antes, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Vamos aí para o debate e logo depois eu trago aí os números do Palmeiras com mais de 500 milhões de contratações. Ramon Sosa, eu tô vendo ali dados da sua carreira, um jogador que já tem 25 anos, uma boa idade onde normalmente os atletas estão ali alcançando o auge. E qual é o auge desse atleta? Como é o auge desse atleta? É atacante que joga pela esquerda, que costuma puxar muito para dentro, bate de pé direito muito, chuta forte. Eu vi o Matheus Carreira da ESPN explicando no Sport Center que costumeiramente acerta o gol, mas os números dele, quando a gente vai ver aí, não são números que impressionam, né, Plihal? Não são tantos gols acima, um número legal. No Talleres, onde ele jogava inclusive com o Garro, os números são bons, né? No Campeonato Argentino. Né? 56 jogos, claro, um nível de exigência incomparável com o da Premier League, mas 17 gols e 12 assistências. Na Inglaterra, nessa temporada, ele chegou no ano passado, né, em agosto de 2024, fez como titular somente 4 jogos e em 23 participações, 3 gols e 1 assistência. Você vê que os números caíram bastante. Eu acho que a expectativa dele em cima dele não pode ser muito alta. Um jogador que contribui, esse jogador operário que o Abel tanto gosta. Pensando, olha o mapa de calor dele, Plihal, falando sobre jogar do lado esquerdo. Predominantemente lado esquerdo. Quando você pensa que vai sair o Estevão, obviamente não é um substituto, esse jogador nem existe no Palmeiras, né? Como ele joga do lado esquerdo, a gente desconfia que o Facundo vai começar a jogar um pouco mais do lado direito. Eu não sei exatamente o que o Abel planeja de sistema de jogo. Sem o Paulinho, se a gente for olhar o time que disputou o Mundial, tecnicamente o time está enfraquecido. A gente está esperando o Vitor Roque chegar próximo de ser um jogador decisivo. Não estou falando nem justificar os 25 milhões de euros. Ser um jogador decisivo. O Veiga não está numa grande fase. E o Palmeiras, Plihal, a gente vai falar disso daqui a pouco, investiu muito. O investimento do Palmeiras sugere uma capacidade de disputa lá em cima de tudo, nível Flamengo. Porque, apesar de ter algumas carências em posições, o substituto pro lateral esquerdo, por exemplo, de ter um zagueiro bom substituto, o outro a gente ainda pode questionar, precisa de mais tempo, é um time de muito investimento. Então eu espero que o Sousa chegue, que consiga ajudar o Palmeiras, que componha bem coletivamente, mas eu não estou esperando dele uma campanha brilhante, um jogador que a gente vai olhar e falar, nossa, um Estevão, um craque, um Paulinho, acho que é abaixo disso. Mas um bom reforço. Te entusiasma esse reforço, Zinho? Assim, não me enche os olhos de falar assim, vai chegar, já é titular absoluto? Não. Pelo investimento, né? Pelo que o Palmeiras acredita, é um cara para chegar, pegar a camisa e ser titular da equipe. Mas não é uma característica do Abel, o treinador. Geralmente esses jogadores chegam, vão se adaptando, ele vai colocando aos poucos, não vira logo titular. O Palmeiras precisa de soluções ofensivas. Eu acho que assim, a gente não discute a equipe titular do Palmeiras até os 2 volantes, né? Richard Rios e Aníbal, até discute, né? Aníbal ou Emiliano, né? Ali de volante. Mas na frente ele muda muito o time. E ainda mais agora sem o Estevão, eu não consigo te dizer qual é o time do Palmeiras que vai ser o time escalado titular para a volta no Brasileirão. Não consigo. Principalmente ofensivamente, né? A parte ali dos meias para os atacantes. O Vitor Birner colocou aí, o investimento que foi feito não era para isso, mas a grana gasta mesmo nos 2 atacantes, Paulinho e Vitor Roque,
lesionado, vai operar de novo, vai ficar fora. E o outro ainda não encaixou. Não mostrou aquele futebol que a gente viu no Atlético Paranaense, que chegou à seleção brasileira e que eu ainda tenho aquela expectativa, né? Que ele vai se encontrar no Palmeiras, vai conseguir jogar. Zé Elias discute muito a forma tática, porque às vezes ele está mais preocupado em ajudar na marcação do que ser o atacante, o principal atacante. Mas assim, é a grande dúvida do torcedor palmeirense, como esse Palmeiras vai ser montado para a volta para o Brasileirão, com a saída do Estevão, o Paulinho não sendo mais aproveitado e contratação chegando, né, para se adaptar. Zé Elias, acompanhe agora a tela de investimentos do Palmeiras em 2025. Opa. Disparado o ano em que a Leila mais abriu o cofre. E que o Abel teve o melhor elenco. E eu não sei, o Birner falou agora há pouquinho que o Simeone, com muito mel, se lambuza. Não sei se isso também aplica-se ao treinador português do Palmeiras. Vitor Roque, disparado mais caro, 154 milhões, todos os valores em reais, tá, gente? Paulinho, 115, agora o Ramon Sousa, 80, o Facundo Torres, 72, Emiliano Martínez, 44, Micael, 28 milhões, Lucas Evangelista, 24, apenas o Bruno Fux, sem custo na aquisição, o total 517 milhões de reais. E mais de 200 no ano passado. Mais 200 no ano passado. Mais ou menos isso. 80 milhões nesse tipo de jogador, Zé Elias. Sim. Jogador que não vai chegar com as pessoas esperando que ele resolva os problemas do Palmeiras. É mais uma composição de elenco. Você acha muito? 80 milhões para compor elenco? Boa, demais. Se você levar em consideração que o Vitor Roque foi pago 150... praticamente, né, mais do que a metade do Vitor Roque para compor elenco. Da metade. Não dá, ele tem que chegar, ele vai chegar para ser o substituto do Paulinho, a verdade é essa. Ele joga aberto pelo lado esquerdo para fechar por dentro, para finalizar. O grande problema, Plihal, não é... O grande problema são as funções táticas exigidas pelo Abel. É isso que muitas vezes eu fico debatendo aqui em relação... Você compra o centroavante mais caro. Aí o centroavante, ao invés de jogar dentro da área e incomodar os zagueiros, como ele fazia no Atlético Paranaense, que era aqueles 40, 50 metros ali, porque ele tem força, ele bate com o zagueiro, ele tromba, ele gira, ele usa o zagueiro. Não, você tira o centroavante da área para correr atrás dos jogadores. Mas, por exemplo, o Facundo, você acha que ele escala errado? Eu acho, por exemplo, eu colocaria o Facundo no banco hoje. Tá certo. Eu colocaria o Facundo no banco, porque eu dou pro Alan para jogar aberto ali pelo lado direito. E aí eu libero o Alan de fazer o ala, né? O ala pela direita, porque ele fazia essa troca muitas vezes com o Estevão. Põe o Alan ali para jogar livre, solto, para jogar buscando um ataque, entendeu? Porque esse menino é muito bom jogador. O problema que eu vejo aí, por exemplo, você tem o Sousa que está chegando agora, né? Como ele vai jogar? A prioridade dele qual vai ser? Ele vai atacar ou ele vai primeiro se defender? Eu vou falar porque eu tenho uma experiência com o Cafu, que para mim é fundamental, assim, foi fundamental na minha carreira em relação a aprendizado como jogador e a questão da inversão de marcação. Eu joguei contra o Cafu aqui, eu não sei se o Zinho estava em 96, eu acho que o Zinho não estava em 96, acho que não, Campeonato Paulista. O Eduardo Amorim falou para mim o seguinte, falou assim... Não, eu estava no Japão. Estava no Japão, né, Zinho? O Eduardo Amorim falou para mim o seguinte, você vai jogar aberto para marcar o Cafu, porque o Cafu estava voando, e você é o cara mais jovem, tem mais força e tal... Plihal, pode pegar o jogo aí, acho que foi 2-1 ou 2-2, 2-1, acho que o Célio Silva 2-2 em Rio Preto. Eu não sei não, acho que foi em Presidente Prudente. 3-1, peraí, como é que é, Fabrício? Teve em Presidente Prudente, que o Edmundo... 2-2 em Rio Preto. Se foi em 96... 3-1 em Prudente. Foi em Prudente, eu acho, foi em Prudente. E que o Djalminha foi expulso comigo. Esse foi em Prudente. Foi em Prudente. Foi. Primeiro lance, quando eu olho para o lado, o Cafu já estava cruzando. Pum, cruzou, 1-0. Eu me lembro desse gol. Assim, coisa absurda. Eu virei para o Eduardo Amorim, depois de 5 minutos, falei, Edu, vou jogar no meio, porque eu não consigo fazer essa marcação e vir por dentro, não consigo. Aí depois, alguns anos depois, eu jogando com o Cafu na Seleção Brasileira, convívio com ele, eu falei, Cafu, lembra do jogo assim, contra o Corinthians? Ele falou assim, lembro, deitei em você, me sacaneou e tal, né? Pô, era uma avenida ali pelo lado esquerdo. Eu falei, então, Cafu, eu queria conversar com você sobre isso.
como é que funciona a tua cabeça em relação a isso? Ele falou assim, Zé, é o seguinte, começa o jogo, eu dou um pique para cima do meu marcador. Porque o cara já vai ficar preocupado com o que ele tem que fazer. Ele não vai me atacar, ele vai ficar preocupado se ele vai ter que defender, porque quando ele olhar, eu já estou lá na frente. Sim. Então, assim, e depois, alguns anos depois, eu joguei contra o Cafu no Bolonha e ele na Roma. Era para fazer a mesma função, sem a bola, marcar o Cafu e com a bola vir por dentro para jogar contra o Marcos Assunção. Ali o Gera estava mais experiente e eu usei os atalhos do campo. E você quer chegar em relação ao Palmeiras? O que eu quero chegar é o seguinte, quais serão as funções dos atacantes? Eles serão marcadores ou atacantes? O marcador do time adversário vai ter que se preocupar com o atacante ou o marcador do time adversário vai se tornar um atacante para o atacante do Palmeiras? Mas como é que se dá essa dosagem? Assim, não estou comparando, pelo amor de Deus, né, gente? Não cometeria essa cretinice. A gente está elogiando aqui todos os dias, a todos os minutos, que o PSG é a doação absurda. Sim, mas todos dentro do seu espaço... Como é que se dá essa dosagem? Como é que funciona? Todos dentro do seu espaço, sem a bola. Pressiona, tenta roubar. Com a bola, joga futebol, Cliel. Tem que jogar futebol. O time do Palmeiras tem que jogar um pouco de futebol. Não pode ser robotizado em relação a pega a bola, toca e espera. Pega a bola, toca e espera. Ou senão, quando eu roubo essa bola, eu crio uma jogada. Né? Você tem o futebol hoje, você tem que ter a participação de todos, com a bola e sem a bola. É muito entrega e pouca bola no Palmeiras. Não, é que eu acho que os jogadores do Palmeiras, eles se entregam tanto na fase de marcação que quando eles têm a posse de bola, eles estão cansados. Eles não têm a mesma força que têm para atacar. Eu já acho que eles estão muito preocupados e o que vai acontecer se eles perderem a bola. Sim, é tudo uma questão psicológica. E aí você... sabe, isso que eu fico assim... Porque assim, você contrata o Vitor Roque, sério... E o Vitor Roque está dando pique até o meio-campo para... mas o Dembélé é uma outra situação, uma outra forma. É um sistema de jogo proporcional a isso, proporcional às características do Dembélé. Dembélé fica aqui, você ajuda, pressiona, mas você não vê muitas vezes o Dembélé saindo igual o maluco, igual o Vitor Roque tem que fazer para poder ajudar. São todos dentro das suas características. O Paris Saint-Germain tem uma coisa que é diferente do Palmeiras. O Paris Saint-Germain fica com a bola nos pés. Joga para um lado, joga para o outro. Não dá para comparar. Mas acho que essa é a grande questão do Palmeiras. Para mim não é. Eu gostaria de ver esse Palmeiras jogando, porque ele já deu demonstrações, esses caras jogando, que podem jogar. O Palmeiras, nos últimos 4 ou 5 meses, ficou dependendo do Estevão. O Estevão tinha que pegar a bola. Quantas e quantas vezes nós não vimos o Palmeiras da jogada aérea? Jogada aérea, ou o Estevão no final puxando o contra-ataque e resolvendo, criando as jogadas para fazer isso. Eu acho que o Palmeiras tem condições, porque tem jogadores, são bons jogadores. O Richard Rios se destaca muito porque ele pega a bola e vai para o jogo. E o Richard Rios deve sair. Pode sair. E tem o Mike também, eu estava vendo. O Mike para o Santos. Tem sido muito menos utilizado do que era antes. Aí, Mike deve ir para o Santos. O Marcos Rocha não deve mais jogar no Palmeiras, porque não tem mais a mesma força para jogar como lateral. Tem só o Giai. Aí o Alan vai jogar nessa função de ala, atacante. Se você perde o Richard Rios, você perde o cara que vai fazer essa bola chegar até o meio-campo com a capacidade técnica de drible, de força de arranque, que carrega a bola. Aí vai ter outras características. A informação que se tem é que a Roma estaria disposta a pagar 30 milhões de euros no Richard Rios. Acontece que o Palmeiras tem 70% dos direitos do meio-campista colombiano. E o Palmeiras quer, por este percentual, 70%, 30 milhões de euros. São 70%. 21 milhões, 70%. Exatamente. O Palmeiras quer, então, 9 milhões a mais. O Palmeiras quer 30 milhões nos 70%, entendeu? Tá. Aí é que está o entrave, não é um entrave simples, por isso que a gente não pode considerar como favas contadas a ida do Richard Rios para a Itália. O que a gente tem certeza, Zinho, é que ele faria uma falta danada, né? Com certeza. É muito bom jogador, é uma peça importante nesse sistema de jogo que o Abel gosta de montar. Eu confio muito no Abel, né? Porque assim, eu tenho que respeitar a história dele no Palmeiras. O cara tá há 5 anos conquistando títulos. Ele tá na história do Palmeiras como treinador, junto com o Oswaldo Brandão, com o maior número de títulos.
Então ele tem uma filosofia, uma metodologia de trabalho, é um treinador que prioriza o conjunto, é muito tático, mas muito vitorioso. Eu gosto demais, acho que é um baita de um treinador, tem o destempero na beira do campo, esse problema de tomar muito cartão, às vezes nas coletivas perde um pouco o controle, bate boca, mas assim, o trabalho, né, dentro do clube, e isso dito pelos atletas, né? Todos os atletas confiam, respeitam muito nele. Então eu acho que ele vai buscar soluções dentro do elenco pela ausência, principalmente a saída do Estevão, né? Que individualmente é aquele cara que fazia essas jogadas do drible, do improviso. Mas eu confio muito, acho que o Abel é muito bom treinador, altíssimo nível, né? Já teve até propostas para sair do Palmeiras várias vezes. É um treinador do nível acima. Eu, particularmente, quando teve aquele buraco ali na seleção brasileira, qual vai ser o treinador, eu achava que ele poderia ser treinador da seleção brasileira, né, na busca de um treinador estrangeiro, por estar no futebol brasileiro, conhecer o futebol brasileiro, estar bastante tempo aqui, seria um nome, eu, particularmente, acharia que tinha condições, sim, de ser treinador da seleção brasileira. E ele com certeza ele participa muito disso, né? A opinião dele pesa muito para contratação e até para saída de atletas. E ele deve estar falando muito sobre isso. Vai perder o Richard Rios? Olha, é um jogador de um nível muito alto que vocês têm que realmente exigir uma quantia, acho que vale, se o time europeu quer comprar o Richard Rios, né? Acho que vale esse valor aí. O Palmeiras tem uma estrutura e financeiramente está bem para exigir, né, o melhor numa transferência. Não é à toa que contrata um jogador agora que vai brigar por posição no elenco por 80 milhões reais, né? Mas assim, tá com a condição financeira e o atleta tem contrato longo ainda no clube e o atleta, a multa rescisória dele é bem maior do que esse valor. Então o Palmeiras está muito bem administrativamente preparado para essas investidas de clubes do exterior. Com Emi Martinez, Aníbal Moreno e Lucas Evangelista, Vitor Biner, dá para segurar tranquilamente a saída, mesmo sendo de um jogador tão importante quanto o Richard Rios? Os três são bons jogadores, mas de qualidade de jogo com bola, nenhum deles se compara. Então, defensivamente, sim, eu acho que é possível segurar, até porque o time do Abel se posiciona bem na marcação, os jogadores à frente dos volantes marcam bastante. Mas de construção de jogo fica devendo. Lembrando que esses 30 milhões são 5 milhões a mais do que o valor pago pelo Gerson. Tudo bem que o Gerson, a multa era de apenas 25, e o Gerson é mais jogador que o Richard Rios. Mais velho também, né? O Richard Rios é um pouco mais jovem. E tem uma outra questão. Eu concordo com o Zinho, o Palmeiras está muito bem calçado, porque o valor está abaixo da rescisão contratual. Por outro lado, você precisa explicar para o jogador que ele vai ficar. Que já não é a primeira, né? E não é uma coisa tão oferta, simples assim. Né? Porque quantas chances mais o Richard Rios vai ter de jogar no futebol europeu, jogando na Série A, na Roma? Nesse nível, talvez não tenha mais. Por mais que ele jogue aqui, por uma questão de idade. Então, ele depende muito do que o jogador quer da carreira dele. Agora, e a relação profissional, né? Quando ele assinou o contrato também, a rescisão foi feita de acordo com o que valia, o contrato foi assinado, todas as partes concordaram, mas a concordância na hora de assinatura do contrato não significa satisfação quando aparece uma proposta que pode interessar o jogador. Então, acho que é uma situação que o Palmeiras precisa gerenciar, tanto financeiramente quanto, se ele ficar, a parte que cabe ao jogador. Então tá aí, pessoal. Foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí sobre o Palmeiras. Palmeiras que também rejeitou uma oferta aí pelo Richard Rios. Alguns clubes europeus aí sondando o jogador. Mas, a princípio, o Palmeiras não quer negociar o atleta. Agora, para agregar no vídeo e deixar você 100% atualizado, deixa eu trazer os números aqui dos jogadores do Palmeiras. Tá aí já na tela, ó, Vitor Roque, 154 milhões, foi quanto o Palmeiras gastou. Paulinho, 115 milhões. Ramon Sosa, 80 milhões. Facundo Torres, 72 milhões. Emiliano Martinez, 44 milhões. Micael, 28 milhões. E o Lucas Evangelista, 24 milhões. Um total aí de 517 milhões.
Então foi a quantia aí que o Palmeiras gastou, mais de 500 milhões em contratações. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.